Boa tarde, deputado capitão Alberto. Eu, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os outros deputados que se fazem presente da Comissão de Segurança Pública. E já adianto que estou muito feliz de poder estar nessa casa, porque meu pai foi deputado federal por 2 mandatos e retornar a essa casa, que é a casa da democracia, que é onde se travam os grandes debates da nação, e voltar a essa casa, que é esse local, para discutir sistema prisional, é quase inacreditável. Sistema prisional ficou subterrâneo, ficou como um tema de segunda linha durante muitos anos. Não era só o legislativo que não tratava desse assunto. O executivo não tratava desse assunto, o judiciário não tratava desse assunto, o Ministério Público não tratava desse assunto, e os agentes prisionais, os agentes penitenciários continuavam lá tratando do assunto por todos nós. Então, eu inauguro a fala dizendo isso, parabenizando a comissão por colocar na ordem do dia o sistema prisional como uma prioridade. Mas não se pode falar de sistema prisional sem falar de números. Quais são os números que nós temos no Brasil acerca do sistema prisional? Os senhores conhecem alguns? Então, eu vou começar dizendo alguns que o Conselho Nacional do Ministério Público tem. Promotores do Brasil inteiro, de 3 em 3 meses, vão a campo a todas as unidades prisionais deste país e fazem um levantamento de toda a estrutura de todas as unidades prisionais. Nós temos um retrato trimestral do que acontece no Brasil inteiro. E o que esse retrato nos diz? Primeiro, nós temos uma taxa de ocupação, por exemplo, Centro-Oeste, nós temos uma taxa de ocupação de 193%, um excedente de 93%, quase 100% a mais da capacidade instalada. Nós temos, por exemplo, o Norte, 164%, o Nordeste, 169%. É impossível gerir uma unidade prisional nesses termos, com esse tipo de ocupação. Não se faz um trabalho minimamente adequado, não se estabelece uma relação minimamente adequada de trabalho, de gestão ou de qualquer coisa. Essa é a primeira constatação. Mas por que nós chegamos a esses números? Nós chegamos a esses números em razão do superencarceramento? E aí eu pego um trem na fala do meu amigo Robalinho e digo não. Não. E por que não? Porque a assimetria, o primeiro gancho é em relação à assimetria de taxas de encarceramento. Sabe qual é a taxa de encarceramento do Amazonas? 800 presos por 100 mil habitantes. Sabe qual é a taxa de Santa Catarina? 150. Alguma coisa está muito errada. Quem é que está aprendendo direito? Quem é que não está aprendendo direito? Quem é que está preso, na verdade, nesse país? E aí nós voltamos ao tema. O que é cumprimento de pena? O que é preso definitivo nesse país? Nós não temos uma definição a esse respeito. Quem é preso definitivo? É quem tem uma sentença de 1º grau? Quem é preso definitivo? É quem tem uma sentença de 2º grau? Nós não temos essa definição. Cada estado faz de um jeito. E os nossos números são absolutamente distorcidos em função dessa situação. A terceira coisa que eu gostaria o terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Nós temos 3 bases de dados diferentes no país que nos informam sobre os números do sistema prisional. A primeira delas é a do CNJ. A base de dados do CNJ é uma contagem de presos, é uma contagem numérica de presos. Ela nos informa quem é esse preso, onde ele está, qual é a idade dele, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é mulher, se ele é homem. A base de dados do CNMP, essa que eu acabei de falar aos senhores, é uma base estrutural. Ela dá a ideia
de como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está o nível de apreensão de celulares, drogas, número de agentes penitenciários. Ela é um retrato estrutural. E nós temos o SISDEPEN. E o que é o SISDEPEN? É a base de dados que ainda não decolou. Era a base de dados dos sonhos de qualquer representante do executivo que se dispusesse a fazer política pública na área penitenciária de forma séria. Mas por que isso não funciona? Porque os estados não alimentam o SISDEPEN adequadamente. E por que não alimentam? Bom, aí a gente começa a conversar com uma conversa difícil. Aí tem que se ajeitar na cadeira e fazer uma conversa difícil. A primeira resposta é: os estados não têm capacidade técnica para fazer. Por quê? Porque, às vezes, na unidade prisional não tem Wi-Fi. Não tem nem computador. Então, essa alimentação não acontece porque o Estado não fornece o mais básico. O mais básico. Vamos adiante. Caminhando nessa nossa trajetória, nessa história que tem que ser contada em 10 minutos. E por que a superpopulação dentro das nossas unidades chegou aonde chegou? Porque nós simplesmente não investimos no aumento da capacidade instalada. Nós não investimos. Nós passamos a achar que medidas alternativas à prisão são suficientes para dar conta do tamanho do nosso problema. E são duas coisas que têm que caminhar juntas. Sim, nós temos que ter medidas alternativas para aquele Severino, Antônio, para o pé de chinelo. Mas nós temos que ter capacidade instalada em condições adequadas para os presos que nós precisamos encarcerar. E são muitos. E são muitos. E por que nós chegamos nesse ponto e não investimos? Porque o fundo penitenciário, durante muitos anos, permaneceu contingenciado, seguro. E quando houve a liberação desse dinheiro para os estados, num corte que ia igualmente, a mesma quantia, para São Paulo e para Roraima, sendo que São Paulo tem a maior população penitenciária do Brasil e Roraima não tem 5.000 presos, e todos receberam a mesma coisa, num primeiro momento, os estados não tinham capacidade de produzir projetos minimamente adequados às exigências do DEPEN. E os estados passaram a não conseguir utilizar o dinheiro. É claro que houve problema de desvios, é claro que houve problema em licitações, mas o reclamo dos governadores é um reclamo legítimo. Há uma superregulamentação do fundo e há uma incapacidade técnica dos estados de produzir projetos que sejam adequados, que sejam passíveis de serem aprovados. Então, nós não conseguimos aumentar a capacidade instalada. Mais do que isso, quando o Estado dispõe de capacidade técnica, quem não tem número de arquitetos suficiente para avaliar os projetos é o DEPEN. E aí fica represado lá durante meses e meses e meses e meses, e a população carcerária aumentando e o problema se agigantando. Então, se nós queremos resolver, se nós queremos enfrentar, não digo resolver porque é uma tarefa hercúlea, né? Se nós queremos enfrentar de maneira séria e eficiente os problemas do sistema carcerário, nós temos que, primeiro, reconhecer que nós temos assimetrias, que nós precisamos conhecer esses números de forma adequada. Então, precisamos que os estados alimentem a base do SISDEPEN. Nós precisamos desregulamentar esse fundo. Nós precisamos fornecer capacidade técnica aos estados, fazendo cursos à distância, capacitando arquitetos lá da base, fazendo cursos à distância, projetos modelo. Eu peço 5 minutos, deputado, obrigada. Para que possamos avançar em ordem de construir com esses recursos. Por fim, para terminar, eu faço...
eu recorro a uma imagem. Eu fui a Roraima. E Roraima tem uma situação difícil. Talvez tenha sido a situação mais difícil que eu já tenha visto no país, e eu fui a várias penitenciárias. Eu fui visitar o Alto da Muralha, e eu ingressei na unidade que estava ocupada, e subi no Alto da Muralha, e quando eu olhei para o chão era um mar de cartuchos. E eu me assustei. Eu sou promotora de justiça da execução penal, mas também já atuei durante muito tempo na área de direitos humanos. Eu me assustei. Disse, meu Deus, isso aqui foi um massacre. E aí, o agente que estava ao meu lado disse, não, doutora, a senhora não compreendeu. Isso foi a salvação. Nós éramos a última linha de tiro, aqui no alto da muralha, salvando as pessoas de uma facção que se colocavam contra uma parede, daquelas que vinham com paus, porretes, facões, tudo o que se possa imaginar contra elas. E nós atirávamos em ordem de conter um massacre, um morticínio, decapitações, algo que não existe, que não deveria existir na Terra. Então, quando eu olho para vocês aqui atrás, eu me lembro dessa cena. Eu me lembro do problema que nós tentamos resolver nos nossos gabinetes, analisando números, analisando dados, tentando fazer a máquina funcionar, mas que vocês, lá na ponta, convivem dessa maneira. Convivem fazendo aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Então, eu, além de dar esse tributo a vocês, eu agradeço enormemente o fato de vocês estarem lá. Muito obrigada.